Olá, eu sou o irmão Arimateia, né? Hoje vou fazer mais um pequeno estudo sobre quem são as duas testemunhas do livro de Apocalipse, capítulo 11. Então é isso que nós vamos estudar aqui um pouco, tá? Vamos para o texto? Vamos lá. Apocalipse, capítulo 11, verso 3 em diante. Darei as minhas duas testemunhas, que profetizem por 1260 dias, vestido de pano de saco. São essas duas oliveiras e os dois candeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretender causar-lhe dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhe dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias em que profetizem. Tem autoridade também sobre as águas para convertê-las em sangue, bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Quando tiverem, então, concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra elas, e as vencerá, e as matará. O seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio, e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. E os que habitam sobre a terra se alegraram por causa deles, realizavam festa e enviaram presente uns aos outros, porquanto esses dois profetas atormentaram o que morava sobre a terra. Mas, depois de 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, nele penetrou, e eles se ergueram sobre os pés, e aqueles que os viram sobreveio grande medo. E as duas testemunhas ouviram grande voz vindo do céu, dizendo-lhe: Sube para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Até aqui tá bom. Então aqui está falando claramente que no período da grande tribulação vai haver essas duas testemunhas. Há muitas especulações, né, no mundo religioso, evangélico. Uns dizem que essas duas testemunhas são o Antigo e o Novo Testamento. Outros dizem que essas duas testemunhas são Elias e Enoque. Outros dizem que essas duas testemunhas são Elias e Moisés. Outra pessoa já crê que essas duas testemunhas são a igreja, né? Bom, eu respeito todas as opiniões, né? Respeito todo, mas discordo. Que a gente tem que se aprofundar nas escrituras para saber quem são essas duas testemunhas. A Bíblia não diz quem são. A Bíblia diz que vai acontecer isso no futuro, né? Mas, de fato, quem é Elias e Enoque? Não diz que é Elias e Enoque. É Elias e Moisés? Também não diz. Tem gente que diz categoricamente que é o Antigo e o Novo Testamento. A Bíblia não diz isso, né? Eu respeito todos. Mas quem são essas duas testemunhas? Bom, a gente tem luz que a Bíblia nos dá lá em Zacarias, capítulo 4. Zacarias, capítulo 4, verso 3, 14. Zacarias, capítulo 4, tá? Verso 3, 11 e 14. Zacarias 4, 3, 11 e 14. Vai falar assim. Zacarias 4, do 3, o verso 11 e o 14. Junto a este, 2 oliveiras, uma à direita do vaso de azeite, e a outra à sua esquerda. Verso 11. Prossegui e lhe perguntei: quem são as 2 oliveiras, à direita e à esquerda do candelabro? Aí
vai falar aqui, tornando a falar, perguntei, quem são aqueles 2 raminhos de oliveira que estão junto aos 2 tubos de ouro que vertem de azeite dourado? Uma pergunta. Ele me respondeu, não sabes que é isto? Uma pergunta. Eu disse, não, meu senhor. Verso 14. Então ele disse, são os 2 ungidos que assiste junto ao Senhor de toda a terra. Então está aqui a Bíblia da Luz. Quem são esses 2? Que está profetizado aqui em Zacarias. Mas não está dizendo quem são. São 2 profetas ungidos do Senhor que estão junto ao Senhor de toda a terra. Mas tem gente que diz que é Elias e Enoque pelas semelhanças, né? Porque se você abrir lá em... Tem gente que diz que é Moisés, porque ele transforma água em sangue. Isso aqui está lá em Êxodo, capítulo 7, Êxodo 7. Vamos ler aqui, Êxodo, capítulo 7. Verso 14, 17 até o 21. Êxodo 7, 14 assim. Disse o Senhor a Moisés, o coração de Faraó está obstinado, recusa deixar ir. Né? Verso 17. Assim diz o Senhor, nisto saberás que eu sou o Senhor. Com este bordão que tenho na mão, ferirás as águas do rio, e se tornarão em sangue. Verso 20 e 21. Fizeram Moisés e Arão como o Senhor lhe havia ordenado. Arão, levantando o bordão, feriu as águas que estavam no rio, à vista de Faraó e os seus oficiais, e todas as águas do rio se tornaram em sangue, de sorte que os peixes que estavam no rio morreram, e o rio cheirava mal, e os egípcios não podiam beber as águas do rio, e houve sangue por toda a terra do Egito. Então muita gente diz que lá é Moisés por essa semelhança, porque Moisés transformou água em sangue. Outros dizem que é Elias, porque diz que o Elias fez também isso lá em 1 Reis, capítulo 17. 1 Reis, capítulo 17, vamos ler lá? 1 Reis 17. Vai falar assim, ó. Verso 1. Então Elias, o tebista, dos moradores de Gileade, disse a Acabe, tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante a cuja face eu estou, nem orvalho, nem chuva haverá neste ano, segundo a minha palavra. Então eles dizem que é Elias e Enoque por causa das semelhanças. Mas não quer dizer que tem semelhança, irmão, que são iguais. Ó, nós somos ser humano, um semelhante a outro, todo mundo é ser humano, mas nós somos iguais? Claro que não, né? E outros dizem que é o Antigo e Novo Testamento porque fala de testemunho. É verdade que a Bíblia, tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento, testifica de Jesus. Né? A igreja também testifica de Jesus, mas não quer dizer que é a igreja. Ali é literal, são 2 pessoas, 2 profetas no futuro que vai pregar o Evangelho. E lá diz claramente que eles vão morrer. 3 anos e meio vai ficar lá, o cadáver dele lá. Os pessoal vão festejar, por quê? Porque ele atormentava o pessoal daquela época, a mensagem dele. E muitos judeus vão se converter a Cristo por causa desse testemunho que eles deram. E lá fala também onde o Senhor morreu. Jesus morreu em Jerusalém, né? E lá em Mateus, pode ler lá Mateus 23, 37, vai falar assim, ó, Mateus 23, 37. Vai dizer assim, ó, 37. Vai falar, Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas a predejos que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha junta os seus pitinhos debaixo das asas, e vós não quiseste. Jesus foi morto em Jerusalém. Tá? Aí, lá em Deuteronômio também, capítulo 30, verso 19, veja que vai falar lá. Deuteronômio 30, verso 19, vai falar assim, ó. Falando também de testemunho. Testemunho fala um monte, mas não quer dizer que testemunho é o Antigo e o Novo Testamento. Não. 30, verso 19. Vamos ler aqui, ó. Verso 19. Os céus e a terra tomam,
hoje por testemunha contra ti, que te pluz a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Está vendo? Os céus e a terra põem por testemunho contra ti, para eles escolherem entre a vida e a morte. Então está aqui, ó. A igreja testifica de Jesus, testifica. O Antigo e Novo Testamento testifica de Jesus, testifica. Os adventistas dizem que é o Antigo e o Novo Testamento. Não, meus queridos. Eles vão ser mortos. Eles vão ressuscitar 3 dias e meio depois. As pessoas vão festejar por causa disso. Então não faz sentido. Depois eles vão ouvir uma voz do céu, suba para cá, e eles subirão. Não é, meus irmãos. Não é assim que se estuda, não. Eu respeito todas as opiniões, mas isso não bate, né? Veja o que diz aqui também, em 2 Coríntios, capítulo 13. 2 Coríntios, capítulo 13, vai falar assim, verso 1. 2 Coríntios 13, versículo 1. Vai falar. 2 Coríntios 13, 1. Esta é a terceira vez que eu vou ter convosco, por boca de 2 ou 3 testemunhas, todas as questões serão decididas. Então, essas 2 testemunhas são 2 profetas que no futuro vão profetizar, pregar a palavra do Senhor Jesus, para evangelizar as pessoas na grande tribulação, né? E lá diz que é por 1260 dias, que isso é uma profecia lá de Daniel. Daniel, capítulo 7, verso 25. Vai falar aqui, ó, Daniel 7, 25. Vamos ler lá. Vai falar exatamente sobre isso. Daniel, capítulo 7, verso 25. Vai dizer assim, ó. Daniel, capítulo 7, verso 25. Vai falar assim, ó. Proferirá palavra contra o Altíssimo, magoará os santos dos Altíssimos, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e os santos lhes serão entregues nas mãos por um tempo aqui é 1 ano, por 2 tempos são 2 anos, 2 com 1, 3, e a metade de um tempo, ou seja, 3 anos e meio, ou seja, 42 meses, que está escrito lá em Apocalipse, capítulo 13, vamos ler lá, Apocalipse capítulo 13, versos 5 e 6, vamos ler lá. Apocalipse 13, versos 5 e 6. Vai falar assim, ó. Foi-lhe dada uma boca que proferisse arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir 42 meses, que são 3 anos e meio, e abriram a boca em blasfêmia contra Deus, para que ele difame o nome e difame o tabernáculo, a saber, os que habitam sobre o céu. Então, 1260 dias são literais, são 3 anos e meio, 42 meses, está bem claro aqui. Então, quem são essas 2 testemunhas? Não são Elias e Enoque, não é Moisés e Elias, porque Moisés morreu, Elias também morreu. Tem gente que diz que que Elias e Enoque morreu, isso não é verdade, meu irmão. Aqui em Hebreus fala que Enoque não morreu. Aqui, eu vou ler aqui para vocês. 11, verso 5. Ó. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara, pois antes da sua transladação obteve testemunho de haver agradado a Deus. Aí tem gente que joga isso aqui lá para o verso 13, que no verso 13 diz assim, ó. Todos estes morreram na fé, sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe. Aí ele joga lá para o verso 13, mas esquece de ler o 5. 11 e 5 diz assim. Pela fé, Enoque foi transladado para não ver a morte. Aí tem gente que diz, não, eles têm que voltar para poder morrer. Aí assim, não, irmão, não bate não. Essas 2 testemunhas são o que está lá em Zacarias. E quem são? Não sei, isso é mistério. Deus é quem sabe, meus irmãos. Então, respeito as opiniões, mas não concordo. São essas 2 que está profetizado lá, em Zacarias. Quem são? Não sei, isso é mistério. Eu creio que são 2 pessoas literais que vão profetizar, pregar por 1260 dias, que são 42 meses, 3 anos e meio.
É assim que se estuda. Então, fique com essas palavras, tá? Eu sou o irmão Arimateia, Shalom Adonai Yeshua Mashiach.